E aí, tudo bem? Um grande abraço para todo mundo ligado aqui no LAC Concursos. Chegando aqui na área, tá na área o professor Adenilson Moraes. Se derrubar é pênalti, viu, meu parceiro? E a gente vai que vai junto nesse processo pedagógico, estudando com afinco, com determinação aqui História de Mato Grosso. E olha só o tema que a gente vai estudar na aula de hoje. Economia de Mato Grosso na Primeira República. Usinas de açúcar e criação de gado. Então é mais uma aula abrangente sobre a chamada Primeira República, aquele período que também é conhecido como República Velha, que vai de 1889 até 1930. A gente já conheceu as características políticas desse período. Falamos sobre o coronelismo em Mato Grosso na aula anterior. Hoje a gente aborda os aspectos econômicos dessa fase em Mato Grosso. Vamos falar sobre as usinas de açúcar no Vale do Rio Cuiabá e também vamos abordar a criação de gado, a atividade pecuária que conheceu um incremento nesse período aqui em Mato Grosso. Mas antes de mais nada, é muito importante que a gente continue com a sua motivação. Motivação para continuar estudando com afinco. Afinal de contas, este concurso vai ser muito competitivo. E para isso você precisa estudar com muita determinação. Você precisa bater as suas metas para chegar competitivo no dia da prova e eliminar a sua concorrência, evidentemente. Olha aqui a fórmula que eu trago para você, para que você tenha um grande desempenho nessa prova. Olha só, você precisa ter foco, precisa estudar com antecedência, planejamento e foco, traçar as suas metas. E para conseguir atingir essas metas, é de fundamental importância que você tenha muita dedicação. Você tem que evitar a preguicinha, meu amigo, tem que evitar a procrastinação. Tem que estabelecer as suas metas, tem que ter ali o seu mapa de batalha com todas as videoaulas que você precisa assistir, com as questões que você precisa resolver e principalmente fazendo seus resumos, seus mapas conceituais. Para tudo isso, a dedicação é muito importante. Somando-se o foco com a dedicação, você vai ter pleno êxito, você vai chegar ao sucesso. E qual é o seu sucesso? É a sua aprovação, é a sua tão sonhada nomeação nesse concurso público, é você com estabilidade e dinheiro no bolso. Então vamos lá, vamos continuar com a nossa meta, com o nosso esforço, com a nossa planificação de estudos, rumo à nossa vitória aqui no LAC Concursos. Muito bem, pessoal, vamos começar falando então sobre a economia mato-grossense durante o período da chamada Primeira República. Você já está careca de saber que a Primeira República também é conhecida como República Velha, mas no edital aparece Primeira República, pessoal. Então a gente vai tratar como Primeira República, período que vai de 1889, a data da proclamação da República, até 1930. 1930 é o advento da chamada Revolução de 1930, que levou ao início da Era Vargas. Então vamos lá, como é que estava a economia mato-grossense nesse período aí, tio Ed? Quais eram os principais aspectos da economia de Mato Grosso nessa época? Olha só, a economia mato-grossense foi muito favorecida pela reabertura da navegação platina. Mais uma vez a gente enfatiza que a navegação através do Rio Paraguai foi de fundamental importância para o desenvolvimento da economia mato-grossense. Afinal de contas, Mato Grosso passava a exportar matérias-primas e importar produtos industrializados. Olha só. Então, a navegação platina foi fundamental para o crescimento, para o desenvolvimento da economia mato-grossense. Temos como destaques econômicos desse período as atividades agropecuárias, que vão crescer aqui em Mato Grosso nessa fase.
Temos o extrativismo vegetal, que também vai conhecer um período de incremento dessas atividades com a extração de erva mate, poaia e também do látex. Temos ainda o extrativismo mineral com uma nova fase de extração diamantífera em Mato Grosso, além das atividades mercantis com o advento das chamadas casas comerciais. E temos investimentos de capitais que são financiados no estado de Mato Grosso e, ao mesmo tempo, acontece uma atração demográfica para essas terras. Vêm novos moradores para a província e depois estado de Mato Grosso. Já no contexto da Primeira República, estado de Mato Grosso. Essa atração demográfica se dá por conta dessas atividades econômicas. Esse novo panorama da economia mato-grossense acaba atraindo novos moradores para Mato Grosso, inclusive imigrantes. Vêm sírio-libaneses, vêm até italianos para residir na porção sul do então Estado Uno de Mato Grosso. Vamos começar falando sobre as usinas de açúcar, pessoal. Olha só, as usinas de açúcar em Mato Grosso, que se constituíram no importante ramo da economia regional, por conta da modernização da produção. Olha só, o advento da reabertura da navegação pela Bacia Platina foi muito importante para a modernização desse setor em Mato Grosso, mediante a importação de equipamentos, de máquinas que vieram diretamente da Europa e que vão dinamizar essa atividade. Surge a fase das usinas de açúcar em Mato Grosso e surgem também os chamados coronéis usineiros, que vão ter uma grande participação na política mato-grossense do período. A gente tem, por exemplo, o usineiro Antônio Paes de Barros, o Totó Paes, proprietário da usina Itaici, localizada no Rio Abaixo, que foi uma figura exponencial da política mato-grossense da Primeira República, chegando inclusive a ocupar o cargo de governador de Mato Grosso, do período que vai de 1903 a 1906. Portanto, olha só, coronéis usineiros protagonistas na política mato-grossense, os proprietários das usinas localizadas principalmente na região de Santo Antônio do Rio Abaixo, atual Santo Antônio de Le Verger. E a mão de obra que era utilizada nas usinas de açúcar mato-grossense era formada pelos chamados camaradas. Eram os trabalhadores braçais que eram explorados, um trabalho extenuante exercido não só nos canaviais, mas como também nas próprias usinas, nas instalações das usinas operando as máquinas dessas usinas de açúcar, que tiveram uma grande relevância na economia mato-grossense até a década de 1940, até o contexto histórico da Era Vargas, quando ocorreu, por exemplo, a criação do Instituto do Açúcar e do Álcool. Vargas criou o IAA, Instituto do Açúcar e do Álcool, e concedia financiamentos apenas para as grandes usinas sucroalcooleiras localizadas na região sudeste do Brasil. Então isso acabou representando uma falência das antigas usinas de açúcar mato-grossenses, mas elas tiveram um papel econômico muito importante aqui no estado de Mato Grosso até a década de 1940, com a produção de açúcar e seus derivados. Vamos lá, pessoal, vamos falar agora sobre a localização das usinas de açúcar. Elas estavam, via de regra, instaladas junto às margens dos rios,
Cuiabá, a grande maioria das usinas era localizada junto às margens do rio Cuiabá e havia uma usina de açúcar instalada junto às margens do rio Paraguai. Por que razão que essas usinas de açúcar foram estabelecidas aqui em Mato Grosso durante a Primeira República ao longo do Vale do Rio Cuiabá e do Vale do Rio Paraguai? Logicamente, por uma questão estratégica. Facilidade de transporte, afinal de contas, o escoamento dessa produção se dava pela via fluvial e também não podemos esquecer que a fertilidade do solo era um outro fator fundamental que favorecia a instalação dessas usinas junto ao leito desses rios, próximo às margens desses rios. Perfeitamente? Fertilidade do solo, facilidade de transporte do produto. As principais usinas de Mato Grosso nesse período, eis aqui. Usina Itaici, de propriedade do coronel Antônio Paes de Barros, o Totó Paes. Usina Conceição, São Gonçalo, Maravilha, São Miguel, Aricá, Flechas, São Sebastião, Tamandaré. Todas essas usinas estavam instaladas junto às margens do rio Cuiabá, na região do Rio Abaixo, atuais municípios de Santo Antônio de Leverger e Barão de Melgaço. E junto às margens do Rio Paraguai estava instalada a usina de propriedade do empresário Francisco Villanova, a sugestiva usina de Ressaca. A usina Ressaca, então, era a única que não estava no Vale do Rio Cuiabá, ela estava no Vale do Rio Paraguai. Maravilha! Olha só, a principal usina de açúcar da Primeira República em Mato Grosso era a usina Itaici. Olha aqui na imagem, na nossa lousa digital, apareceu para você a usina Itaici. Olha só o prédio da usina Itaici, de propriedade do coronel Antônio Paes de Barros. A gente já falou sobre este importante político mato-grossense no início do século XX, Totó Paes, que foi governador de Mato Grosso. Então a usina Itaici teve uma grande referência econômica em Mato Grosso durante as primeiras décadas do século XX. O proprietário dessa usina era o coronel Totó Paes, o Antônio Paes de Barros. Essa usina que inclusive importou maquinário, olha só, vieram máquinas provenientes da Europa. Totó Paes foi a Buenos Aires e comprou junto a um empresário chamado Otto Frank essas máquinas que vieram da Alemanha, pessoal. Olha só que coisa, olha a tecnologia implementada por este empreendedor mato-grossense. É a industrialização do setor sucro-alcooleiro em Mato Grosso. Você sabe muito bem que a primeira fase da produção de cana-de-açúcar em Mato Grosso, que aconteceu paralela à extração de ouro, é a fase dos engenhos. Tivemos os engenhos estabelecidos na região de Serra Acima, Chapada e Rio Abaixo. Agora, nesse contexto de transição do século XIX para o século XX, é uma nova fase da produção sucro-alcooleira em Mato Grosso, com o advento das usinas de açúcar. E o Totó Paes foi um grande empresário, um grande empreendedor. Na usina Itaici, primeira localidade a ter luz elétrica em Mato Grosso. Na usina Itaici, que tinha inclusive uma moeda própria, chamada tarefa. Moeda esta, pessoal, que chegava inclusive a ter validade nas proximidades de Cuiabá. Tarefa era o nome da moeda cunhada lá na usina Itaici, que tinha até escola na usina Itaici, tinha até banda de música também. Só que a produção era limitada, fabricação de açúcar e também dos derivados. Rapadura, que é doce, mas não é mole não, álcool e aguardente, não é? Olha só, não podia faltar a boa e velha
Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está assistindo aí um vídeo específico para o concurso da Prefeitura de Cuiabá, especificamente para a Secretaria Municipal de Educação. Nós aqui da La Concurso estamos fazendo uma super campanha, nós temos ao todo 14 cursos específicos focados neste concurso. Essa videoaula que você assistiu é apenas uma videoaula demonstrativa, um pequeno pedaço da aula. O nosso curso é muito maior do que isso, pode ter certeza disso, né? Onde a gente pegou aí 5 aulas de cada professor, só para que o aluno faça essa degustação do nosso conteúdo. Bacana? Então, ó, vem comigo, vem estudar aqui na La Concursos, porque pode ter certeza, vai ser a melhor preparação para o concurso da Prefeitura de Cuiabá, ISME 2019. Banca Selecom, né? Professor, quais são os cursos que nós temos aqui? Nós temos diversos cursos, né? Primeiro, nós temos aqui o super básico, né? Esse super básico, para quem já viu o edital, nós temos 3 disciplinas, né? Conhecimentos básicos, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos, né? Conhecimentos básicos, 100%, língua portuguesa, né? Temos a língua portuguesa, raciocínio lógico, né? Informática e legislação básica, né? Conhecimentos gerais, também são 4 disciplinas, relações interpessoais, noções de administração, história e geografia, né? 100% também. Em conhecimentos específicos, né? Nós temos 3 disciplinas, né? Temos políticas, tá? Políticas, né? Educacionais. Nós temos aqui legislação específica, né? E nós temos um módulo específico de conteúdo. Esse super básico atende todos esses cursos aqui, né? Atende todos esses cursos. O nosso super básico aqui custa apenas 10 parcelas de R$ 25. É o melhor custo-benefício do mercado, pode ter certeza absoluta disso. Bacana, meus amigos? Professor, diferencial desse concurso. Cara, o que vai fazer a diferença desse concurso não é a prova básica, não é a prova objetiva, é a prova discursiva. Tá? O que acontece? O nosso sistema de ensino tem muita dificuldade de transmitir o conhecimento para que as pessoas redigam um texto com coesão, com coerência. É muito difícil, eu não acho difícil, mas as pessoas têm dificuldade. E neste concurso está cobrando para todos os cargos, prova discursiva. E nós aqui da La Concursos, atenção, né? Nós temos aqui o curso de correção de provas, né? Onde a equipe do professor César Bodão irá corrigir aqui, ó, 3 redações de acordo com o edital, com as regras de estrutura do edital, e o aluno vai ter o feedback, tá? São 2 cursos aqui que o professor vai estar oferecendo, né? Então, quanto custa aqui? 10 de R$ 15. Professor, eu tenho uma extrema dificuldade em escrever, fazer uma redação, né? Então, você vai ter que se matricular nesse curso. Aqui não vai ensinar você a fazer redação. Claro, tem as aulas teóricas, né? E depois da aula teórica, você vai aplicar esse conhecimento em quê? Em fazer a redação. São 3 redações. Você vai imprimir o formulário, você vai preencher certinho, vai tirar uma foto, vai subir, fazer o upload dessa foto no nosso site, e o professor César Bodão irá o quê? Desculpa, corrigir. Ele irá corrigir no sistema e você terá o feedback, né? E agora, professor, cargo de pedagogo, professor completo, né? Aliás, atendendo todas as disciplinas, né? Quanto custa? Apenas 10 parcelas de R$ 30 aí. O professor tem que matricular nesse aqui e no básico? Não. Esse pedagogo atende 100% aqui o super básico e mais aquela disciplina específica para o cargo de pedagogo, 10 de R$ 30. O próximo, administrador, também 10 de R$ 30 aí, um curso muito competitivo, pode ter certeza disso, né? O próximo curso é o cargo tecnólogo em gestão pública, também específico, 10 de R$ 30. Temos aqui bacharel em Direito, 10 de 40. Professor, por que é mais caro bacharel em Direito? Porque bacharel em Direito, né, o conteúdo específico é muito maior. Se é muito maior, tem mais carga horária, claro, maior volume de vídeos, né, de carga horária de professor, então aí tem um acréscimo de apenas R$ 10 por mês, né? Vem comigo, multimeios também, tá? 10 de R$ 30, é um curso específico, motorista, 10 de R$ 80, específico também, técnico de administração escolar, 10 de R$ 30, e fechando aqui,
com concurso mais, com cargo mais, quando tem mais vagas, né, que eu acho que vai ser o mais concorrido, que é o técnico de desenvolvimento infantil, 10 de R$30 aí, também com a disciplina específica. Bacana? Professor, tem curso presencial? Tem curso presencial. Nós temos aqui turma de segunda a sexta, matutina, vespertina e noturna. Esse curso, o investimento são R$800, que pode ser parcelado aí em 10 vezes sem juros. Começa a aula dia 23, 3 horas efetivas, tá? Não é hora de 40 minutos, é hora de 60 minutos. Tá? De manhã, por exemplo, começa, desculpa, 8 horas da manhã, vai até as 11h15. Tá? Vespertino, das 14 horas até as 17h15. E noturno, das 19 horas até as 22h15. E vai até na sexta-feira, última sexta-feira, antes, dia 13 de setembro aí. Vai ter o curso aí, esse curso nosso, né? Professor, qual que é o foco aqui? É o super básico. Então, vocês terão aulas, né, de todas aquelas disciplinas aqui do super básico, de acordo aí com a programação do curso, né? Professor, eu só posso no final de semana, né? Então, nós temos a turma de sábado. No sábado, você vai ter 4 aulas, né? Você vai ter 4 aulas de 2 horas, né? Todo sábado aí, então você vai ter 4 aulas de 2 horas, né? Para o aluno aí que só pode estudar no sábado, esse curso custa apenas R$500. Você pode parcelar ainda em 10 vezes sem juros no cartão de crédito, tá certo? Então, meus amigos, esse é o nosso convite especial. Aqui na descrição do vídeo tem os links necessários e nós esperamos vocês nessa campanha, nesse curso. Uma coisa eu prometo para vocês, vocês terão todo o empenho da nossa equipe, o meu empenho pessoal, da nossa equipe está motivada, focada nesse concurso. Aproveitem a oportunidade. Nós estamos passando uma séria crise de concurso público. Quando tem um concurso publicado, ninguém pode deixar passar a sua oportunidade. E conte conosco. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.